Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor. E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela Maciel, sou apresentadora aqui da TV União e também advogada. Nós estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, que é de utilidade pública para toda a população do Distrito Federal. Hoje nós temos a honra de receber aqui o professor, muito conceituado e conhecido, José Geraldo. Um prazer receber o senhor aqui. Prazer, Gabriela. Cumprimentos aos telespectadores da TV União e do seu programa. Muito obrigada. Bom, o professor José Geraldo, ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Ele dá aula na UNB, ele foi reitor da UNB numa gestão e vai conversar um pouquinho com a gente sobre os projetos que hoje ele desenvolve, também sobre a trajetória dele nessa questão de dar aula também e compartilhar a história. O senhor pode nos dar o prazer de contar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória? Sim, encurtando, porque já completei 75, então ela é longa, né? Aliás, hoje é a primeira aparição pública minha depois da aposentadoria compulsória que se deu agora em janeiro, né? E eu continuarei na UNB num programa de permanência como voluntário, colaborador, né? Pesquisador voluntário, né? Mas a carreira é longa pelo tempo, né? E focada em dois principais fundamentos, né? O mais contínuo e mais identificado com o meu percurso, a docência, que eu realizei tudo em Brasília, apesar de eu ser migrante, né? Mas cheguei aqui em 1971, né? Então eu fui professor na EUDF, hoje um centro universitário, e depois, desde 1985, na Universidade de Brasília, embora desde antes eu já fizesse ali o meu percurso de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. Então a docência é o meu principal identificador, vamos dizer assim, né? Nela eu desempenhei os atributos da atuação universitária, no ensino, em graduação e em pós-graduação, na pesquisa, né? E na extensão universitária, que é o diálogo com o entorno da universidade ou a sua integração com a sociedade, né? E, por exemplo, nesse campo também exerci a gestão, como mencionou, né? Fui diretor da Faculdade de Direito e fui reitor também da universidade entre 2008 e 2012. Então, percorri todas as dimensões funcionais da vida universitária. O outro pilar é a advocacia, sou seu colega, mas provavelmente com décadas de distância de inscrição, né? Hoje eu já voto na urna 1, quer dizer, daqueles mais antigos, né? E na atuação advocatícia, né? Tanto na atividade profissional até 85, quando fiz a opção pela dedicação exclusiva. Então, a partir daí, só na atividade pro bono, né? Sim, que bacana. Mas permaneci com os vínculos com a OAB, tanto o vínculo local, fui fundador da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB, na gestão do presidente Maurício Correia, né? Maurício Correia, que bacana. E também o federal, né? Eu fui por 18 anos vice-presidente da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB. Sabe que a OAB se manifesta sobre criação, reconhecimento, recredenciamento de cursos jurídicos. Não há criação de cursos jurídicos sem a manifestação da OAB, e a nossa comissão que fazia esse trabalho, né? E ainda hoje tenho vínculos porque integro
a comissão no Conselho Federal, né, Da OAB. de defesa dos direitos indígenas. Que legal. Né? Isso na OAB, no Na âmbito OAB da Federal, né? E por várias ocasiões vivenciei, vamos dizer assim, aquilo que da nossa instituição, né, é o chamado não apenas corporativo, mas também o chamado político, a instituição que atua no plano da defesa da Constituição da ordem democrática, né? Então, por exemplo, eu estava dentro da OAB quando ela foi alvo daquela intervenção durante o período militar, né? Uma história bastante conhecida, com grande repercussão, 1983, né? Um pouco antes da virada para a redemocratização, né? Então, aquela foto dos advogados saindo de braços dados da instituição sob intervenção das forças de repressão, né? Eu estou nela, junto com o doutor Antônio Carlos Guimaringa Seixas, que foi presidente e com o qual advoguei boa parte da minha experiência profissional. Hoje o senhor ainda advoga? Não, a não ser o pro bono, por conta do requisito da dedicação exclusiva, né? Então, em que área o senhor? De cidadania, de direito constitucional, de direito público, né? Direitos humanos, né? Sim, na mesma área de atuação. Na mesma área, né? Então, esses dois pilares demarcam a minha história, que também é uma história que se confunde com a história da cidade. Porque no período anterior à Constituição de 88, a cidade não tinha autonomia política, estava em construção, ainda com as tensões decorrentes das várias demandas sobre a sua própria apropriação, não é isso? A moradia, né? O reconhecimento dos segmentos que, pelo projeto, deveriam ser devolvidos, mas que são os candangos, não é isso? Sim. Mas que reivindicaram permanecer na cidade, né? Então, eu me engajei muito nessa história. E o senhor acompanhou essa história? Não só acompanhei, participei, porque, por exemplo, não havendo representação política, não havendo autonomia do Distrito Federal, né? O senhor participou da fundação mesmo? Da autonomia política do Distrito Federal, da criação da representação política do Distrito Federal. Legal. E a OAB foi um espaço muito forte, como a universidade, para a construção dos fundamentos, dos elementos designativos do que depois, por exemplo, na Constituição de 88, foi escrito como um capítulo, o Distrito Federal com autonomia e representação política, né? Sim. Então, a minha história profissional e acadêmica se liga à história social e política do próprio Distrito Federal, né? Ou seja, realmente é muita história para contar, muita participação. Atualmente eu sou membro da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, que é um organismo pastoral ligado à Arquidiocese de Brasília, mas que também tem um mandato de salvaguarda dos direitos humanos, dos direitos políticos e dos direitos sociais, né? Tá bom, eu vou só dizer isso porque eu queria trabalhar mais com você o projeto. Sim, né? O projeto em si. Mas é importante também a gente ter essa trajetória para quem está em casa conhecer o senhor, conhecer a trajetória, porque, como disse, né, eu já sabia algumas coisas sobre o senhor, mas não tínhamos esse contato e agora estou sabendo muito mais. Então, é importante isso. Então. E o projeto, né, Direito Achado na Rua, que combina esses dois elementos. Porque ele é simultaneamente teórico e político. Ele é teórico porque ele revela uma concepção de direito. Sim. Né? Então, ele se estrutura com base em escolhas epistemológicas, desculpe usar essa expressão, né? Fique à vontade. Que são as teorias, né? Que são os paradigmas, né? Por exemplo, só para ter uma ideia bem geral, né? Considerando a formação social moderna e a brasileira, que é pós-colonial, né? A representação teórica do jurídico sempre foi muito forte no positivismo jurídico, né? A predominância do estatal sobre o social, do legal sobre o direito, do legal sobre o direito. Né? Não estou errando a expressão, não, tá? Estou distinguindo, né? Sim. Algo que é legislação e algo que é direito, né?
E dos conhecimentos que a modernidade configurou como ciência, mas que antes da modernidade era outra coisa, era teologia, era tradição, né? E hoje, na pós-modernidade, né, essa complexidade de ligação de saberes, né, que os grandes nomes da filosofia definem, como, por exemplo, Edgar Morin, né, interdisciplinaridade, né? Até no UNB, nessa conjuntura, nós criamos ao lado dos estratos disciplinares, dos departamentos, das áreas de conhecimento, as dimensões interdisciplinares, os diálogos entre saberes. Então, a gente tem núcleo de estudos ambientais, núcleo de estudos avançados multidisciplinares, né? Onde está, por exemplo, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, que eu fundei em 1986, quando o reitor era o professor Cristóvão Buarque, né? De quem fui chefe de gabinete, de quem fui procurador-geral na UNB, né? Que legal. Mais um detalhezinho da biografia, né? E ali ele mesmo criou o Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo. No Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo, ele estudou temas como Bolsa Escola, Bolsa Família. Sim. No Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos, nós criamos a concepção de direitos humanos que hoje preside a própria universidade. E lá, né, ao lado de disciplinas que criamos para desenvolver no espaço da universidade, da graduação, como, por exemplo, a disciplina Direitos Humanos e Cidadania, né, que desde 1986 é oferecida todo semestre, nós criamos também o projeto O Direito Achado na Rua. Eu acho que é esse que você quer saber dele, não é isso? Exatamente. O projeto que o senhor desenvolveu, isso. Inclusive citado, né, pelo STF, esse projeto do senhor. E para o sim e para o não. Citado para o sim e para o não, né? Sempre há, no direito sempre há as correntes majoritárias, minoritárias, sempre há uns... É a área, né? Eu acho que o direito ele é justamente também essa questão de você discutir, de você debater ideias, de você, então... a vida é complexa e, portanto, Exatamente. a representação da vida é plural, não é isso? É plural. No Supremo tem referências importantes, em voto, inclusive, né? Que foram fundamentados com referência nesse projeto. Mas também tem críticas, né? Sim. O que é bom, né? É bom. Tem ministros que antes foram professores que em seus livros fazem menção ao tema, né? Que legal. Porque realmente ele ganhou grande difusão, Gabriela. E internacional também, em Portugal, que tem essa... Agora, em 2019, nós fizemos um grande seminário internacional para marcar 30 anos do projeto, né? Foi aqui no Brasil? Que se iniciou em 1987, quando é a segunda dimensão, a política, né? Quando na redemocratização do país, na redemocratização da universidade, que estava até ali sob intervenção, inclusive, do sistema de segurança. O reitor era um oficial da área de segurança da Marinha, né? Embora fosse um físico e tivesse um PhD obtido nos Estados Unidos. Mas era um representante do sistema de segurança, né, que no caso da UNB e na história de Brasília provocou inúmeras invasões policiais e do sistema de segurança, com inclusive assassinatos de estudantes, né? Onestino Guimarães, o Ieda Delgado, Paulo de Tarso, esses dois últimos, seus colegas da Faculdade de Direito, né? E que levou, assim, à cassação de algumas sumidades do mundo do direito, algumas que você estudou. Por exemplo, o ministro Victor Nunes Leal do Supremo, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Direito da UNB, o autor de Coronelismo, Inchado e Voto, cassado no Supremo Tribunal, né? Hermes Lima, que você estudou, embora seus livros sejam mais de empresarial, né? O Hermes Lima, o grande autor, e que foi primeiro-ministro no Brasil no período de 1961 até 63, né? Tivemos 3 primeiros ministros, Hermes Lima, Tancredo Neves e Brochado da Rocha, governo Jango Goulart, né? Sim. Hermes Lima foi Sepúlveda pertence, né? Foi nosso professor, né?
cassado pelo ato institucional número 5. Né? Então, a UNB sofreu muito aquilo que foi também o que a fortaleceu, como luta por autonomia do pensamento, liberdade de ensino, né? Autonomia da universidade, que, aliás, agora a OEA, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, atualizou, lançando diretrizes interamericanas para a defesa da liberdade de ensinar. Assim como foi a ONU que, em 85, lançou diretrizes para a proteção do direito do consumidor, de onde deriva o Código do Consumidor, como uma das recomendações que a ONU fez para que os países se implicassem em mecanismos de defesa e proteção da cidadania na esfera dinâmica do consumo. Estou citando isso lateralmente para homenagear o seu programa. Obrigada. Mas então, a redemocratização trouxe para a universidade desafios para repensar as formas de conhecer, abrir-se a outras formas de pensar, a outras dimensões democráticas de acesso à universidade, as políticas de cotas, por exemplo. Né? Sim, permitem o acesso. Também as representações, por exemplo, do direito. E aí, em 86, os movimentos sociais que se mobilizavam na sociedade para a redemocratização procuraram, por suas assessorias jurídicas, a universidade para construir um programa de capacitação de seu ativismo judicial na linha de validar, teórica e politicamente, suas reivindicações. E a resposta que nós demos foi criar esse projeto chamado Direito Achado na Rua. Achado na rua por quê? A metáfora do espaço público, né, que a nossa literatura tanto valoriza, pensa em Castro Alves. A praça é do povo, como o céu é do condor, né? Depois Caetano vem e atualiza e diz: a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Né? É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Quereis, pois, a praça, desgraçada a populaça, só tem a rua de seu. Então, essa ideia da rua como esfera pública, lugar da reivindicação social, né, que Marshall Berman vai dizer que é ali onde a multidão se transforma em povo. Né? Esses movimentos, por suas assessorias, pediram que a universidade respondesse socialmente, como pensava Darcy Ribeiro, que a universidade não deve ser apenas um espaço diletante, elegante, narcísico, mas deve ter compromisso com a sociedade. Por isso que ele dizia, ela tem que ser necessária, né? Sim. E queria a UNB, como a sua criação, apta a se comprometer com as necessidades do povo, resolver os problemas do social, né? Então, nós construímos esse programa em 1987, lançando um curso de capacitação à distância pelo Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos e pelo Sistema de Educação à Distância da Universidade, que se chamava o Direito Achado na Rua. O interesse foi tanto, fomos de tal modo mobilizados que resolvemos seriar. Então, esse primeiro volume passou a se chamar Introdução Crítica ao Direito, e desde ali até 2021 já publicamos 10 volumes seguidos. Introdução Crítica ao Direito, Introdução Crítica ao Direito do Trabalho, demanda de juízes. Introdução Crítica ao Direito Agrário, demanda do MST. Sim. Introdução Crítica ao Direito à Saúde, demanda do movimento sanitarista, que escreveu o capítulo da saúde na Constituição. Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, a Marcha das Margaridas, a Marcha Mundial das Mulheres, programas derivados do Direito Achado na Rua que temos no UNB hoje como extensão, promotoras legais populares. Capacitamos há 12 anos mulheres para gênero e direitos humanos, e de nossas diplomadas em sentido extensionista, né? Sim. Já há assento de cadeira no Conselho de Direitos da Mulher no Distrito Federal. Né? Assim como um outro derivado do programa Vez e Voz,
que desenvolvemos em Águas Lindas para prevenir o tráfico de pessoas. O Distrito Federal é rota internacional do tráfico de pessoas e o seu entorno. Agora mesmo o governador atual nomeou uma representante da comunidade e uma estudante da Faculdade de Direito para integrar o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal, né? E também, daí derivado, criamos uma assessoria jurídica universitária popular chamada Roberto Lira Filho, que é a fundação teórica do projeto, né? 10 anos completou agora. Então, a série prossegue, né? Direito das mulheres, direito à saúde, porque a OPAS, a Organização Pan-Americana, e a Fiocruz pediram que nós expandíssemos o conceito do volume 4, que é do direito à saúde, para distribuição continental. Então fizemos uma edição em espanhol. O 7º é Justiça de Transição, que é o sistema internacional de universalização dos direitos humanos, para redemocratizar países que viveram o drama de guerra, nazismo, fascismo, né? Nas suas formas históricas e nas suas formas atuais, tá certo? Sim. E redemocratização, né? E fizemos com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça uma introdução crítica à justiça de transição na América Latina. Fizemos um volume sobre comunicação e informação, o debate da democratização dos meios de comunicação, um volume sobre o direito urbanístico, o direito à cidade, em diálogo com as declarações das Nações Unidas dos anos 1990, Viena, Istambul, Durban, Pequim, Cairo, e os novos direitos, né, da mulher, das populações, contra o racismo, a moradia, né? E depois fizemos um volume que consumou no seminário internacional, que é o Direito como Liberdade. E nesse seminário veio gente do mundo todo. Portugal, Estados Unidos, Espanha, Peru, Argentina, e do Brasil. 3 dias na UNB em grandes debates, do qual resultou o volume 10, Introdução Crítica ao Direito como Liberdade, ou Direito Achado na Rua, né? Eu vou passar para os telespectadores uma referência de endereço eletrônico para acesso livre na biblioteca, na editora da UNB, para integrar, ter em disponibilidade todo esse volume, né? A gente pede para o editor colocar assim. Então, o direito achado na rua, ele vem nesse viés de trazer esses direitos humanos mesmo, para essa coletividade, de ter a expressão do povo. Sim, e pensando conceitualmente que os direitos não são quantidades que você estoca normativamente em prateleiras legislativas, não é isso? Os direitos são relações que você expande no experimento de humanizar-se. Porque nós não nascemos pessoas humanas. A biologia não nos define. O filósofo Hegel dizia que o humano é uma construção na história. Nós nos tornamos humanos, que é o que vivenciamos na história do Brasil, na sua tragédia colonial, né? Que fora os brancos, homens, católicos e ricos, que eram gente, cidadãos, os demais ou eram subjente ou nem gente era, como os indígenas, por exemplo, não é isso? Então, a emancipação do humano é luta social, é conquista. O que a Constituição de 88 traduziu bem, compreendeu, ao dizer que só é realmente uma Constituição a que tem a mediação participativa da construção dos direitos. E por isso que aquele elenco do artigo 5º, que já designa, né, no campo atualizado, né, um conjunto de direitos que o social consagrou, e até legislativamente se consagrou, né, ela ainda abre uma perspectiva imaginativa no parágrafo, ao dizer que aquele elenco não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime,
ou dos princípios que a Constituição adota. Então, se a natureza do regime é a democracia é um regime que permite a invenção contínua de direitos. Sim. E se os princípios que a Constituição adota incluem os direitos humanos são uma representação política de atualização contínua dos direitos. Né? Muito bom. Professor, brilhante exposição. Aqui o tempo passa tão rápido que se pudesse a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque é tão agradável, né? Nós tivemos uma verdadeira aula com o senhor aqui, sobre história, sobre direito, sobre vivência, sobre construção de sociedade, que eu tenho certeza que é muito importante e contribui bastante para o nosso programa. Eu gostaria, se o senhor quiser e puder deixar um recado final para quem está em casa, pode ficar à vontade. Então, o recado que eu quero dar é de que toda a luta social e histórica do nosso país e do nosso povo, né, não pode ser apenas um registro abstrato. É um exemplo que se abre para todos nós, para que a gente compreenda que os direitos não são dados, eles são conquistados. Sim. Eles não são dons, eles são resultado de lutas dramáticas. Exato. Né? E, portanto, para que eles permaneçam e eles continuem a fazer efeito, é preciso que a todo instante, sem nenhum descanso, nós, em lealdade àqueles que derramaram sangue, suaram, verteram lágrimas, né, sejam honrados por nós, homenageando as suas lutas, as lutas das mulheres, dos trabalhadores, dos camponeses, dos indígenas, que duramente construíram esses direitos, né? E, portanto, que nos colocaram no nosso ombro civil, né, reservas utópicas, para que a gente continue a ação de construir futuro e não permitir que recrudescências do passado, colonialistas, autoritárias, ditatoriais, egoístas, voltem e operem na desconstitucionalização do país, da desdemocratização do país e até da deslegalização do país, né? Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar, não é isso? Se presta à cidadania, mas se presta ao consumidor também, não é isso? Sim, exato. Muito bom. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Quero dizer que volte mais vezes aqui na TV do União. É um imenso prazer recebê-lo e saber, ter todo esse conhecimento aí. Me convide, senão vai ficar igual aquela história. Passa lá em casa. Não, eu convido. Me convide, né? Já está convidado para retornar. Estou esperando o e-mail. Pode deixar. Bom, e você fique aí que logo mais nós voltamos após o intervalo.